Olá, meninos e meninas, vamos para mais esse exercício. Esse, diferente dos outros que nós fizemos até agora, ele não traz, se você for observar aqui a função explicitamente, né, no seu enunciado. Então trata-se de um problema que envolve função de segundo grau, até porque ele está perguntando um mínimo aqui, né? Então observe que é uma pergunta de um mínimo. Então nós dependeremos da função de segundo grau para poder, através do seu vértice, determinar o seu mínimo, mas visto que ela não está aqui, a gente vai ter que trabalhar para verificar aonde está essa função que nós precisamos. Então ele fala o seguinte: na figura a seguir tem-se um quadrado inscrito em outro, né? Então observe que é um quadrado dentro do outro, onde seus vértices coincidem com os lados do quadrado maior. Então a gente tem um quadrado aqui, dentro desse quadrado maior aqui, ó, tá? Uma situação aí que ele chama de inscrição. Tudo bem? Então tá, continuemos. Pode-se calcular a área do quadrado interno subtraindo-se a área do quadrado subtraindo a área do quadrado externo 4 triângulos. Então o que ele avisa? Que se você quiser este quadrado aqui interno, você pode consegui-lo subtraindo 1, 2, 3, 4 áreas desses triângulos. Então se você pegar o quadrado grande e subtrair 4 áreas dos triângulos, você consegue encontrar a área do quadrado menor. Tudo bem? Então continuemos. E aí ele chama de A. Ele fala que essa área aqui dentro, ele vai chamá-la de área A. E a pergunta é, qual é o valor mínimo para essa área A? Tá vendo como nós esbarramos num problema do segundo grau? Agora, o grande lance é como escrever essa área A em função do quadrado grande, né? Qual o valor mínimo dela? Então, bora lá, vamos ver quem é essa área a partir do que ele falou. Então, primeira coisa, quem é a área total? A área total são os lados aqui do quadradão, né? Que seria isso aqui. Então, vamos analisar quanto é. Gente, pense comigo. Se esse pedaço vale x e esse pedaço vale 8 menos x, quanto que vale isso aqui, gente? 8. Concordam ou não? Então, esse quadrado aqui, ó, tem lado 8. Então, a área do quadrado grande, né? A área total, 64. Então, área, vamos chamar de total, ela é igual a 64 unidades de medida ao quadrado. Tudo bem ou não? Só que a gente não quer a área total, a gente quer a área A lá embaixo, ó. Certo? Então, quem é a área A? A área A, que a gente escreveu aqui, ela é 64 menos a área de 4 triângulos. Não é verdade? Não é o que ele diz no enunciado? Que se eu pegar o quadrado grande e subtrair os 4 triângulos, que é esse, esse e esse, e mais esse, se eu subtrair esses 4, o que sobra é a área A. Então o que nós precisamos agora? Quanto é a área de um triângulo? Bora lá. Então vamos calcular a área de um triângulo, certo? Então estamos atrás de um triângulo. Quem é a área de um triângulo, gente? Olha ele aqui, ó. Né? Se aqui é o cantinho, aqui está em 90 graus. Temos a base, que é 8 menos x, vezes a altura, que é x. Tudo isso dividido por 2, porque é a área do triângulo, concorda não? A área do triângulo é o quê? Base vezes altura, dividido por 2. Então, nós teremos aqui, bora lá, faz a distributivinha, eu vou ter 8x menos x ao quadrado, tudo isso sobre 2. Certo ou não? Então, nós teremos aqui 4x, fazendo a divisão, menos x ao quadrado sobre 2. Mas isto, como nós vimos aqui, é a área de um triângulo.
Ok, um triângulo. E nós temos quantos triângulos? 4. Então, quantos serão a área de 4 triângulos? 4 triângulos. O que eu vou fazer, gente? Pega isso aqui, multiplica por 4. 4 vezes, abre parênteses, 4x menos x ao quadrado sobre 2. Fazendo a distributiva, 16x, que vai dar 4 e vai dividir por 2, menos 2x2. Tudo bem até aí? Então temos aqui agora a área de 4 triângulos. Show de bola. 4 triângulos. Tá lá. E qual é a nossa pergunta? A área A. Vamos atrás da área A. Quem é a área A? É 64 menos esses dois, menos os dois. Vai inverter os dois sinais. Vai ficar menos 16x mais 2x2. Tudo bem? Então, quem é a área A? Vamos à nossa conclusão. A área A é esta expressão. A área A é determinada por esta expressão, né? Que depende aí da variação do x, que se você for ler, é o que ele diz no próprio enunciado, né? Que a área A depende de como esse x aqui varia, né? Como esse vértice aqui do quadrado sobe e desce. Isso altera a área A. Mas qual a pergunta, gente? Vamos voltar à pergunta. O valor mínimo de A. E quem é que me entrega um valor mínimo ou máximo de uma função? O vértice da parábola? Concordam ou não? Então eu quero saber qual é o valor mínimo que esta função chega, né? O valor mínimo que ela irá chegar. Tudo bem? Então bora lá. Eu já sei que o valor é mínimo porque, olha só, o A que está aqui, ó, ela está meio fora de posição, a gente poderia até organizá-la na posição trivial. Ó. Né? Ó, concavidade voltada para cima, logo ela tem um valor mínimo mesmo. Tudo bem? Então nós vamos atrás do y vértice, porque agora nós não queremos saber qual é o valor que provoca o mínimo. Nós queremos saber o valor mínimo que ela chega, o valor da função. E o valor da função é o y. Então, como é que eu faço o y vértice? Primeiro eu vou atrás do delta. Quem é o delta, né? Porque o y vértice é menos delta sobre 4 vezes o A. Então, bora lá. B ao quadrado, 16 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que são, 64. Tudo isso sobre quanto? Sobre 4 vezes o A. 4 vezes o A. Quanto que é o A? 2, gente. Tudo bem até aí? Sim. Então vamos escrever aqui um pouquinho mais para baixo para poder a gente aproveitar melhor aqui o espaço. Então vamos continuar aqui. Então meu y vértice será menos aqui na frente. E a barrinha de divisão aqui. Bora lá. Então meu y vértice será o quê? Primeiro, faz ali o quadradinho primeiro, né, gente? Tem que fazer primeiro o quadrado. Quadrado de 16.256. Depois vamos fazer aí o 4 vezes 2 vezes 64. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 64, 512. Porém, aqui eu tenho um número negativo, isso aqui ficará negativo. Tudo bem? 4 vezes 2, 8. Continuemos. Menos aqui. Foi. A diferença em cima vai dar menos 256 sobre 8. 256 dividido por 8, 32. Menos e menos, isso aqui vai terminar mais. Isso responde a nossa pergunta. Qual é o valor mínimo que o nosso vértice chega, né? Que a nossa função desce?
32. É o valor mínimo. Atenção que ele poderia ter perguntado assim, né? Qual é o valor de x que faz com que a área seja mínima? Entenderam? Aí você é atrás do x-vértice, tá bom? Mas observe que ele não perguntou, ele perguntou qual é a área mínima. Então a área, o y, é o resultado. Estão entendendo? Tem que ficar atento ao que ele pergunta na função, né? Se ele está perguntando o valor dela, mínimo, ou o valor que provoca o mínimo. Nesse caso, ele perguntou o valor mínimo, e um outro fator problematizador era o fato de nós não termos a função logo de cara, explicitamente, tá bom? Espero que ajude vocês mais este exercício.